Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Hoje não é dia 15, é dia 18, mas é dia de reinvestir os dividendos da carteira do tio do terreno. Bom, investidores, antes da gente começar aqui nosso vídeo, eu preciso deixar um monte de disclaimer, até porque mudaram várias regras aí para a parte de influenciadores digitais. Daqui a pouco eu vou ter que gravar 10 minutos de disclaimer. Brincadeiras à parte, é importante deixar claro para vocês que essa não é uma recomendação de compra ou de venda desses fundos imobiliários que eu estou investindo. Essa é a minha carteira pessoal. Portanto, investidores, eu sugiro muito que vocês estudem esses ativos e analisem se faz sentido ou não colocar na sua carteira de investimentos também. Portanto, utilizem todas essas informações que eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo com sabedoria. Além disso, eu preciso dizer também que eu não tenho parceria com nenhuma companhia ou empresa. Seja a corretora que eu estou utilizando ou até mesmo o Kinvo aqui que vocês estão vendo na tela, eu utilizo eles porque eu gosto e eu não tenho parceria alguma com nenhuma companhia. É importante deixar isso claro, até porque virou regra agora. Bom, investidores, essa é a série mais chata do YouTube, porque todo dia 15 é a mesma coisa. A gente recebe dividendos e reinveste dividendos. E no começo de cada mês também é a mesma coisa. É dia de aporte e balancear a carteira. É tão chato e tão simples, mas muita gente aí, investidores, tem dificuldade em manter a consistência nos aportes. Mas chega de blá blá blá, vamos dar uma olhada aqui na nossa carteira. Bom, investidores, meia hora de disclaimers à parte, vamos começar aqui a olhar como que está a situação atual da nossa carteira. O valor bruto até o momento da nossa carteira está aqui em 16.672. E vale lembrar, investidores, eu já depositei nessa carteira R$15.671. E um destaque muito legal, a nossa carteira já está com uma rentabilidade de 8,60%. Só nesse mês de setembro, investidores, nossa carteira já está rendendo R$169 de ganho de capital. Ou seja, a diferença entre a compra dos ativos e o que eles estão valendo nesse momento. São 8% de rentabilidade dos nossos fundos imobiliários, sem contar os dividendos que nós já recebemos até o momento. E a gente vai dar uma olhada também na rentabilidade dos dividendos daqui a pouquinho. Nesse mês de setembro, a gente está com uma rentabilidade que contra outros índices, por exemplo, de 0,95. Ou seja, nós estamos ganhando do CDI e, obviamente, da poupança. Dando uma olhada aqui no histórico de rentabilidade da nossa carteira, no mês de julho a gente fechou com uma rentabilidade de 0,43% e no mês passado, o mês de agosto, a gente fechou com 0,95% de rentabilidade. Ou seja, investidores, nossa carteira vem subindo aí praticamente todos os meses. E isso é reflexo exatamente da subida do próprio IFIX. Eu trouxe aqui o gráfico do IFIX para vocês, que é o índice dos fundos imobiliários, assim como o IBOV é o índice das ações negociadas lá na B3. E aqui no gráfico do IFIX, a gente consegue perceber, investidores, que desde abril, que foi a mínima aqui do IFIX, ele só subiu em linha reta até esse mês, acumulando aqui uma alta de 18%. Ou seja, investidores, na média de todos os fundos imobiliários, houve uma alta de 18%. E por conta disso, a nossa carteira vem acumulando essa alta aqui desde o mês de março desse ano. Bom, investidores, nossa carteira está tendo um resultado excelente. Porém, vamos dar uma olhada aqui na parte de análise para a gente enxergar isso um pouco melhor. Comparando aqui a nossa carteira, obviamente, com o IPCA e com a poupança também, tirando aqui o IBOV, até porque os fundos imobiliários não são ativos exatamente iguais às ações, nesse gráfico que mostra o início da nossa carteira lá em dezembro e até o momento, a gente está ganhando da inflação e também da poupança. E a gente está perdendo um pouquinho aqui do CDI, que está fechando em 9,90%. Mas vale destacar, investidores, que com a Selic aí nesses patamares de 13%, fica bem difícil de bater aí o CDI. Mas a gente está muito próximo disso. Bom, falando do que interessa em uma carteira de fundos imobiliários, vamos falar aqui dos proventos. Nossa carteira, investidores, já recebeu um total de R$820 em dividendos. Ou seja, além daquela rentabilidade de 8% que nós estamos tendo lá com os fundos imobiliários, a gente já teve uma rentabilidade somente de dividendos de 5,23%. Isso significa uma média de dividendos mensal de R$ 91,14. E aqui nesse gráfico a gente consegue perceber mês a mês o crescimento da distribuição de dividendos, ou seja, o verdadeiro efeito bola de neve. Dando uma olhada aqui no mês passado, a gente recebeu o equivalente a R$ 132,76 em dividendos no mês de agosto. Ou seja, desde o início da nossa carteira, investidores, a nossa distribuição de dividendos vem aumentando mês a mês. Mas esse mês de setembro, com a queda forte que teve na inflação, muito provavelmente esse vai ser
ser o primeiro mês que a gente vai ficar abaixo do mês anterior, pois grande parte da nossa carteira ela é construída por fundos imobiliários de papel, que sofrem uma grande influência dos índices de inflação. Portanto, nesse mês de setembro, a gente já recebeu o equivalente aqui a R$ 98,53 em dividendos, porém, ainda falta o pagamento desse fundo, o IRDM11, que vai fazer o pagamento amanhã, na terça-feira, e também o fundo imobiliário MOR11, que vai fazer o pagamento aqui no dia 21. De qualquer forma, investidores, a ideia do vídeo de hoje é a gente reinvestir aqui os dividendos distribuídos nesse mês de setembro, né, até o dia 15, e somar esse valor aqui dos dividendos com o que sobrou do aporte do dia 1º de setembro. Bom, vamos dar uma olhada na corretora para ver como que está o nosso saldo atual. Bom, investidores, aqui na corretora, o nosso saldo em fundos imobiliários está em 17.726. Existe um delay ali entre a ferramenta Kinvo e a corretora. Isso é bem comum de acontecer, mas o que importa está exatamente aqui, o saldo na conta para a gente reinvestir. Além dos R$ 95 de dividendos que a gente recebeu, aqui no saldo da conta tem também um resquício do que sobrou do aporte do início desse mês. Então a gente tem aqui um total de R$ 445 para investir nesse mês. E como eu sempre mostro para vocês, investidores, a ideia é a gente balancear a nossa carteira. Então vamos dar uma olhada aqui na parte de ativos. A ideia é pegar os ativos que estão com o menor percentual da carteira e balancear a nossa carteira para que os ativos tenham o mesmo percentual. Por exemplo, eu tenho aqui o fundo KNRI, que representa 14% da nossa carteira. Aqui eu tenho, por exemplo, o HGLG, que representa 13% da nossa carteira. Então a ideia é a gente pegar aqui os últimos fundos imobiliários, os que estão com o menor percentual, e reequilibrar eles para que eles fiquem com o mesmo percentual dos fundos anteriores. Como esses três fundos são fundos novos que a gente adicionou aí no meio da trajetória da nossa carteira do título terreno, a ideia é reinvestir esses dividendos nesses três fundos. Bom, investidores, chega de enrolação, vamos lá para o home broker fazer as compras. Compras realizadas com sucesso. Investidores, dia 15 é isso. Recebeu dividendos, reinvestiu dividendos. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like pra gente. Isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.